Vamos continuar a segunda parte do livro, tá? As origens do totalitarismo de Hannah Arendt. E como eu falei, esse objetivo aqui é incentivar o leitor a usar as tecnologias de forma benéfica, de incentivar as leituras. Então, o objetivo do meu canal é isso. E apesar que depois que eu terminar, eu vou explicar direitinho como é que é a visão da autora, né? Se tem alguns pontos positivos desse livro, os pontos negativos também, tá? Então vamos lá. É mais com o objetivo mesmo de incentivar a leitura, né? Usar a arma tecnológica, né? Usar a tecnologia como forma de conhecimento, de busca, né? De a gente não perder tempo assim ao uso do celular, né? Ficar perdendo tempo com redes sociais, né? Apesar que redes sociais é importante, né? Mas aí às vezes a gente fica muito tempo nas redes sociais, ao invés de estar lendo um livro, né? Digital. Apesar que ainda gosto do livro físico, né? Mas o objetivo do meu canal é isso, né? Vou trazer também algumas questões também que esse livro cai nos concursos públicos, né? É mais na área de história. Eu já vi questões também que caem muito na prova da polícia, né? Mas eu vou trazer questões relacionadas a esse livro, ok? Então vamos lá. Mas, ao contrário, o sionismo, que pelo menos em sua forma ideológica ocidental, assumiu o aspecto de consciente contra-ideologia, de resposta ao antissemitismo. Isso não significa que a autoconsciência grupal dos judeus resultasse do antissemitismo, até mesmo o conhecimento superficial da história judaica, cuja preocupação central, desde o exílio babilônico, sempre foi a sobrevivência do povo a despeito da dispersão. Seria suficiente para destruir esse mito sobre o assunto. Mito que se tornou até elegante, a ponto de vir a ser repetido nos círculos intelectuais, depois da interpretação existencialista de Sartre. Lê Sartre. Sartre é um filósofo muito bom também, segundo a qual o judeu era alguém que os outros consideravam e definiam como tal. O que melhor exemplifica tanto a diferença como a relação entre o antissemitismo pré-totalitário e o totalitário é talvez a história dos protocolos dos sábios do Sião. O emprego dessa falsificação pelos nazistas é usável como livro-texto. Certamente não pertence à história do antissemitismo, mas só a história do antissemitismo pode explicar por que era viável o uso da mentira para os fins da propaganda antijudaica. Mas essa história não explica por que se transformou em fenômeno política a alegação. Obviamente totalitária, do suposto domínio global a ser exercido pelos métodos esotéricos pelos membros de uma sociedade secreta. A atração política decorrente do uso dos protocolos é importante na medida em que suas origens estão no imperialismo geral. Como foi elaborado na versão europeia continental altamente explosiva, a partir dos movimentos nacionalmente, ou melhor, etnicamente unificadores, principalmente pan-germânicos ou pan-eslavos. Este livro, portanto, é limitado no tempo e no espaço, tanto quanto no assunto. Suas análises cuidam da história judaica da Europa Central e Ocidental, desde o tempo pós-medieval dos judeus da corte até o caso Dreyfus, naquilo em que ele foi
de um lado relevante para o nascimento do antissemitismo e do outro influenciado por ele. Trata dos movimentos antissemitas, que ainda se baseavam num modo bastante sólido nas realidades factuais das relações entre judeus e gentios. Isto é, no papel desempenhado pelos judeus no desenvolvimento do Estado-nação e no seu papel dentro da sociedade não judaica. O surgimento dos primeiros partidos antissemitas nas décadas de 1870 a 1880 marca o instante em que foi superado o elemento factual e limitado do conflito de interesses e ultrapassada da experiência convivencial, abrindo-se assim o caminho que levou à solução final, genocida. Daí por diante, na era do imperialismo, já não é possível isolar a questão judaica ou ideologia antissemita de questões que, na verdade, quase nada têm a ver com as realidades da moderna história judaica. Isso não ocorre apenas e basicamente porque essas questões sejam tão importantes nos negócios mundiais, mas porque o próprio antissemitismo é agora utilizado para fins que transcendem a problemática aparente, e os quais, embora sua implantação faça dos judeus as principais vítimas, deixam para trás todas as questões de interesse judaico e antijudaico. Tá, ó. Antissemitismo como uma ofensa ao bom senso. Muitos ainda julgam a ideologia nazista girou em torno do antissemitismo por acaso, e que desses acasos nasceu a política que inflexivelmente visou a perseguir e finalmente exterminar os judeus. O horror do mundo diante do resultado derradeiro e ainda mais mais ainda diante do seu efeito constituído pelos sobreviventes sem lar e sem raízes. É a famosa diáspora, né? Deu à questão judaica a proeminência de que ela passou a ocupar na vida política diária, que os nazistas apresentaram como sua principal descoberta, o papel dos judeus na política mundial, e o que propagavam como principal alvo, a perseguição dos judeus no mundo inteiro. Foi considerado pela opinião pública mero pretexto interessante, truque demagógico para conquistar as massas. Exatamente, eu acho que é mais questão política, né, do que religiosa. O nazismo fizeram isso, né? É bem compreensível que não se tenha levado a sério o que os próprios nazistas diziam. Provavelmente não existe aspecto da história contemporânea mais irritante e mais mistificador do que o fato de, entre tantas questões políticas vitais, ter cabido ao problema judaico, aparentemente insignificante e sem importância, a duvidosa honra de pôr em movimento toda uma máquina infernal. Tais discrepâncias entre a causa e o efeito constituem ultraje a um bom senso, a tal ponto que as tentativas de explanar o antissemitismo parecem forjadas com o fito de salvar o equilíbrio mental dos que mantêm o senso de proporção e a esperança de conservar o juízo. Uma dessas apressadas explicações identifica o antissemitismo como desenfreado nacionalismo e suas explosões da xenofobia. Mas, na verdade, o antissemitismo moderno crescia enquanto declinava o nacionalismo tradicional, tendo atingido seu clímax no momento em que o sistema europeu de Estados-nações, com seu precário equilíbrio de poder, entrava em colapso. É o período nacionalista, né? Tanto das ideologias de esquerda e direita. Os nazistas não eram meros nacionalistas. Sua propaganda nacionalista era dirigida aos simpatizantes
e não aos membros convictos do partido. Ao contrário, este jamais se permitiu perder de vista o alvo político supranacional. O nacionalismo nazista assemelhava-se à propaganda nacionalista da União Soviética. Olha que interessante, ó. O nacionalismo nazista assemelhava-se à propaganda nacionalista da União Soviética, que também é usada apenas como repasto aos preconceitos das massas. Os nazistas sentiam genuíno desprezo, jamais abolido pela estreiteza do nacionalismo e pelo provincianismo do Estado-nação. Repetiram muitas vezes em seu movimento de âmbito internacional. Como, aliás, é o movimento bolchevista. Era mais importante para eles que o Estado, o qual necessariamente estaria limitado a um território específico. É bem interessante aqui que, quando a gente estuda a Revolução Russa, há uma guerra civil lá entre o bolchevismo e o menchevismo. O bolchevismo ele é mais da categoria de Lenin, uma esquerda mais radical, enquanto o menchevismo, né, que é chamado de Exército Branco, é uma política mais... é uma esquerda que não era tão radical, eles não queriam uma revolução, né? Mas é interessante isso, esse retrospectivo aqui, ó, dos bolchevistas. Vamos lá. E não só o período nazista, mas os 50 anos anteriores da história antissemita dão prova contrária à identificação do antissemitismo com o nacionalismo. Os primeiros partidos antissemitas nas últimas décadas do século XIX foram os primeiros a coligar-se em nível internacional. Desde o início, provocavam congressos internacionais e preocupavam-se com a coordenação das atividades em escala internacional, ou pelo menos inter-europeia. Tendências gerais como o declínio do Estado-nação coincide com o crescimento do antissemitismo. Não podem ser explicados por uma única razão ou causa. Na maioria desses casos, o historiador depara com uma situação histórica complexa, no qual tem a liberdade, isso quer dizer perplexidade, de isolar um determinado fator como correspondente ao espírito da época. Existem, porém, algumas regras gerais que são úteis. A principal delas é a definição por Tocqueville em Antigo Regime e na Revolução, no livro 2 do capítulo 1, dos movimentos do violento ódio das massas francesas contra a aristocracia do início da Revolução. O ódio que levou Burke a observar a Revolução se preocupava mais com a condição de um cavalheiro do que com a instituição de rei. Segundo Tocqueville, o povo francês passou a odiar os aristocratas no momento em que perderam o poder, porque essa rápida perda de poder não foi acompanhada de qualquer redução de suas fortunas. Lembrando, os nobres dispunham de vastos poderes, eram não apenas tolerados, mas respeitados. Ao perderem seus privilégios, e entre eles os privilégios de explorar e oprimir, o povo descobriu que eles eram parasitas sem qualquer função real na condução do país. Em outras palavras, nem a opressão, nem a exploração em si chegam a constituir a causa do ressentimento, mas a riqueza sem função palpável é muito mais intolerável porque ninguém mais pode compreender e, consequentemente, aceitar, porque ela deve ser tolerada. Interessante isso aqui porque eu já li Peter Burke. A Revolução Francesa, os próprios revolucionários conservadores queriam a derrubada do poder entre a nobreza e a igreja, né? É interessante isso que eles não... hoje, Brasil, hoje os conservadores são assim, cristãos, direito, Deus, pátria, família, mas é bem complexo porque os revolucionários eles eram conservadores, mas ele queria a derrubada da igreja e da nobreza, né? O antissemitismo alcançou seu clímax quando os judeus haviam, de modo análogo, perdido as funções públicas e a influência, e quando nada lhes restava senão riqueza. Quando Hitler subiu ao poder, os bancos alemães, onde por mais de 100 anos os judeus ocupavam posições-chave,
já estava em quando não sei o que é isso aqui, sejudarai, desjudaizados, e os judeus na Alemanha. Após logo e contínuo crescimento em posição social e número, declinavam tão rapidamente que os estatísticos prediziam seu desaparecimento em poucas décadas. É verdade que as estatísticas não indicam necessariamente processos históricos reais, mas é digno de nota que, para um estatístico, a perseguição e o extermínio dos judeus pelos nazistas pudessem parecer uma insensata aceleração de um processo que provavelmente ocorreria de qualquer modo, em termos da extinção do judaísmo alemão. O mesmo é verdadeiro que quase todos os países da Europa Ocidental, o caso Dreyfus, não ocorreu no Segundo Império, quando os judeus da França estavam no auge de sua prosperidade e influência, mas na Terceira República, quando eles já haviam quase desaparecido das posições importantes. Embora não do cenário político, o antissemitismo austríaco tornou-se violento não sob o reinado de Metternich e Francisco José, mas da República Austríaca após 1918, quando era perfeitamente óbvio que quase nenhum outro grupo havia sofrido tanta perda de influência e prestígio em consequência do desmembramento da monarquia dos Habsburgos. Quanto aos judeus, a perseguição de grupos impotentes ou em processo de perder o poder pode não constituir um espetáculo agradável, mas não decorre apenas da mesquinhez humana, o que faz com que os homens obedeçam ou tolerem o poder. Por outro lado, odeiem aqueles que dispõem da riqueza sem o poder. É a ideia de que o poder tem uma determinada função e certa utilidade geral. Até mesmo a exploração e a opressão podem levar a sociedade do trabalho e ao estabelecimento de algum tipo de ordem. Só a riqueza sem o poder ou o distanciamento altivo do grupo que, embora poderoso, não exerce atividade política, são considerados parasitas e revoltantes, porque nessas condições desaparecem os últimos laços que mantêm ligações entre os homens. A riqueza que não explora deixa de gerar até mesmo a relação existente entre um explorador e o explorado. O alheamento sem política indica a falta de menor interesse do opressor pelo oprimido. Contudo, o declínio dos judeus na Europa Ocidental e Central forma apenas o pano de fundo para os eventos subsequentes, e explica tão pouco esses eventos como o fato de a aristocracia ter perdido o poder explicaria a Revolução Francesa. Conhecer essas regras gerais é importante para que seja possível refutar as insinuações do aparente bom senso, segundo as quais o ódio violento e a súbita rebelião são necessariamente decorrentes do exercício de forte poder e de abusos cometidos pelos que constituem o alvo do ódio, e que, consequentemente, o ódio organizado contra os judeus só pode ser surgido como reação contra a sua importância e o seu poder. Mas séria parece outra argumentação. Os judeus, por serem um grupo inteiramente impotente, ao serem envolvidos nos conflitos gerais e insolúveis da época, podiam facilmente ser acusados de responsabilidade por esses conflitos e apresentados como autores ocultos do mal. O melhor exemplo é a melhor refutação dessa explicação, que é tão grata a um coração de muitos liberais. Está numa anedota contada após a Primeira Grande Guerra. Um antissemita alegava que os judeus haviam causado a guerra. A resposta foi: sim, os judeus e os ciclistas. Por que os ciclistas? Pergunta um. E por que os judeus? Pergunta outro.
A teoria que apresentava os judeus como eterno bode expiatório não significa que o bode expiatório pode também ser qualquer outro grupo. Essa teoria defende a tal inocência da vítima. Ela insinua não apenas que nenhum mal foi cometido, mas também que nada foi feito pela vítima que a relacionasse com o assunto em questão. Contudo, quem tenta explicar por que um determinado bode expiatório se adapta tão bem a tal papel abandona esse momento a teoria e envolve-se na pesquisa histórica, e então o chamado bode expiatório deixa de ser a vítima inocente a quem o mundo culpa por todos os seus pecados e através do qual deseja escapar ao castigo, torna-se um grupo. Entre outros grupos, todos igualmente envolvidos nos problemas do mundo. O fato de ter sido ou estar sendo vítima da injustiça ou da crueldade não elimina a sua corresponsabilidade. Até pouco, a falta de lógica aparente na formulação de teoria do bode expiatório bastava para descartá-la como escapista. Mas o surgimento do terror, como importante arma dos governos, aumentou-lhe a credibilidade. A diferença fundamental entre as ditaduras modernas e as tiranias do passado está no uso do terror, não como meio de extermínio e amedrontamento dos oponentes, mas como instrumentos corriqueiro para governar as massas perfeitamente obedientes. O terror, como o conhecemos hoje, ataca sem provocação, preliminar, e suas vítimas são os inocentes, até mesmo no ponto de vista do perseguidor. Esse foi o caso da Alemanha nazista, quando a campanha de terror foi dirigida contra os judeus, isto é, contra pessoas cujas características comuns eram aleatórias e independentes na conduta individual específica. Na Rússia soviética, a situação é mais confusa, já que o sistema bolchevista, ao contrário do nazista, nunca admitiu em teoria o uso de terror contra as pessoas inocentes. Tal afirmação, embora possa parecer hipócrita em vista de certas práticas, faz muita diferença. Por outro lado, a prática russa é mais avançada do que a nazista, em um particular. A arbitrariedade do terror não é determinada por diferenças raciais, e a aplicação do terror, segundo a procedência socioeconômica de classe do indivíduo, foi abandonada há tempos. De sorte de qualquer pessoa na Rússia pode subitamente tornar-se vítima do terror policial. Não estamos interessados aqui na última consequência do exercício do domínio pelo terror, que leva à situação na qual jamais ninguém, nem mesmo o executor, está livre do medo. Em nosso contexto, tratamos apenas da arbitrariedade com que as vítimas podem ser escolhidas, e para isso é decisivo que sejam objetivamente inocentes, que sejam selecionadas sem que se atente para o que possam ou não ter feito. À primeira vista, isso pode parecer confirmação tardia da velha teoria do bode expiatório. E é verdade que a vítima do terror moderno exibe todas as características do bode expiatório, no sentido objetivo e absolutamente inocente, porque nada fez ou deixou de fazer que tenha alguma ligação com seu destino. Há, portanto, uma tentação de voltar à explicação que automaticamente tira toda a responsabilidade da vítima. Ela parece corresponder à realidade, em que nada nos impressiona, mais do que a completa inocência do indivíduo tragado pela máquina do terror e a sua completa incapacidade de mudar o destino pessoal. O terror, contudo, assume a simples forma do governo só no último estágio do seu desenvolvimento. O estabelecimento de um regime totalitário requer a apresentação do terror como instrumento necessário para a realização de uma ideologia específica, e essa ideologia deve obter a adesão de muitos, manobra de massa. E até mesmo olhavam esse sentido do terror como um aspecto normal, né? Pelo próprio nacionalismo.
Até mesmo na maioria, antes que o terror possa ser estabelecido, o que interessa ao historiador é que os judeus, antes de se tornarem as principais vítimas do terror moderno, constituíam o centro de interesse da ideologia nazista. Ora, uma ideologia que se tem de persuadir e mobilizar as massas não pode escolher sua vítima arbitrariamente. Em outras palavras, se o número de pessoas que acreditam na veracidade de uma fraude, tão evidente como os protocolos dos sábios de Sião, é bastante elevado para dar a essa fraude, por fora do dogma de todo o movimento político, a tarefa do historiador já não consiste em descobrir a fraude, pois o fato de tantos acreditarem nela é mais importante do que a circunstância historicamente secundária de se tratar de uma fraude. A explicação do tipo bode expiatório escamoteia, portanto, a seriedade do antissemitismo e da importância das razões pelas quais os judeus foram atirados ao centro dos acontecimentos. Igualmente, disseminada é a doutrina do eterno antissemitismo, no qual o ódio aos judeus é apresentado como uma reação normal e natural, que se manifesta como maior ou menor virulência segundo o desenrolar da história. Assim, as explosões do antissemitismo parecem não requerer explicação especial como consequências naturais de um problema eterno. É perfeitamente natural que os antissemitas profissionais adotassem essa doutrina e é o melhor álibi possível para todos os horrores. Se é verdade que a humanidade tem insistido em assassinar judeus durante mais de 2000 anos, se é verdade que a humanidade mais de 2000 anos, então a matança de judeus é uma ocupação normal, até mesmo humana, e o ódio aos judeus fica justificado, sem necessidade de argumentos. O aspecto mais surpreendente dessa premissa é o fato de haver sido adotada por muitos historiadores imparciais, até por um elevado número de judeus. Essa estranha coincidência torna a teoria perigosa e desconcertante. Ambos os casos, seu escapismo é evidente, como os antissemitas desejam fugir à responsabilidade dos seus efeitos. Também os judeus atacados e na defesa ainda mais naturalmente recusam, sob qualquer circunstância, discutir a sua parcela de responsabilidade. Contudo, as tendências escapistas dos apologistas oficiais baseiam-se em motivos mais importantes e menos racionais. O aparecimento e o crescimento do antissemitismo moderno foram concomitantes e interligados à assimilação judaica e a um processo de secularização e fernecimento dos antigos valores religiosos e espirituais do judaísmo. Vastas parcelas do povo judeu foram ao mesmo tempo ameaçadas externamente da extinção física e internamente de dissolução. Nessas condições, os judeus que se preocupavam com a sobrevivência do seu povo descobriram num curioso e despreparado erro de interpretação a ideia consoladora de que o antissemitismo, afinal de contas, podia ser um excelente meio de manter o povo unido, de sorte que na existência de antissemitismo eterno estaria a eterna garantia da existência judaica. Essa atitude, de certo, supersticiosa, relacionada com a fé em sua eleição por Deus e com a esperança messiânica, era fortalecida pelo real fato de ter sido a hostilidade cristã. Para os judeus autêntico, fator que durante muitos séculos desempenhava o papel poderoso agente preservador, espiritual e político, os judeus confundem o moderno antissemitismo com o antigo ódio religioso antijudaico. Esse erro é incompreensível na sua assimilação processada à margem do cristianismo. Os judeus desconheciam-lhe o aspecto religioso e cultural. Enfrentando o cristianismo em declínio, os judeus podiam imaginar em toda a inocência
que o antissemitismo correspondia a uma espécie de retrocesso a medieval e anacrônico, idade das trevas, a ignorância ou a incompreensão de seu próprio passado. Vamos continuar aqui na próximo vídeo, tá? A parte 3. Eu parei na página 19. Então nós vamos continuar no próximo vídeo, tá? Leia esse livro muito bom, baixe esse livro, As Origens do Totalitarismo, de Hannah Arendt. Muito bom, interessante de ler. Então, um abraço a todos, vou mandar a parte 2 e vamos continuar a parte 3. Um abraço.